Boa noite. Ele diz que o Brasil só teve projetos desenvolvimentistas nos tempos de Getúlio e Juscelino. De lá para cá, o país ficou a maior parte do tempo entregue a um modelo neoliberal imposto de fora para dentro. Aos 70 anos de idade, mais de 50 de vida acadêmica e pública, ele continua trabalhando onde sempre atuou, no ponto de encontro entre a economia e a teoria social. O Roda Viva entrevista esta noite o economista, professor e ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, persistente defensor do desenvolvimentismo. Bresser Pereira é referência nacional quando o assunto é política econômica não subordinada ao sistema financeiro. Representante de um ativo grupo de economistas ligados à Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, marcou sua vida intelectual e política com a defesa e a busca de um projeto desenvolvimentista para o Brasil. Paulistano, cursou a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também tornou-se doutor em economia, além de mestre em administração pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Sempre trabalhando como professor universitário, foi executivo do Grupo Pão de Açúcar durante 20 anos. Em 1983, começou vida pública como presidente do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Em 87, foi ministro da Fazenda do governo Sarney, retornando a Brasília em 95 como ministro da Administração de Fernando Henrique Cardoso para reformar e reorganizar a administração pública. Em 99, no segundo mandato de Fernando Henrique, Bresser Pereira ocupou por 6 meses o Ministério da Ciência e Tecnologia. Retornou à vida privada em São Paulo para se dedicar às atividades acadêmicas. O site pessoal na internet bresserpereira.org.br dá acesso a informações, documentos e a maior parte dos trabalhos que ele publicou. Trabalhos acadêmicos, artigos e entrevistas em jornais, organizados por temas. Todos os livros estão listados. São 38 registros e muitos permitem impressão de textos. A última publicação não é dele, mas é uma homenagem a ele. Em Busca do Novo, o Brasil e o Desenvolvimento na obra de Bresser Pereira, foi lançado pela editora da Fundação Getúlio Vargas. O livro, organizado por Yoshiaki Nakano, José Márcio Rego e Lilian Furquim, comemora os 70 anos de Bresser Pereira, reunindo as ideias do economista sobre Brasil e desenvolvimento. Para entrevistar o economista Luiz Carlos Bresser Pereira, nós convidamos Leda Paulani, professora de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP e presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política. Reinaldo Azevedo, diretor de redação do site e da revista Primeira Leitura. Gildo Marçal Brandão, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo e secretário adjunto da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX. Otto Filgueiras, repórter especial do jornal Gazeta Mercantil. Caio Túlio Costa, presidente do Instituto DNA Brasil e da Fundação Senco. E José Márcio Rego, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas e da PUC de São Paulo e também um dos organizadores do livro Em Busca do Novo, o Brasil e o Desenvolvimento na obra de Bresser Pereira. Acompanham a entrevista, em nossa plateia, os seguintes convidados. Hernani de Carvalho, doutorando em Ciências Políticas da USP, Eduardo Bilha Carvalho, empresário, Adilson Franceschini, coordenador do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Ibero-Americano, Uníbero, Maurício Moya, doutorando em Ciências Políticas pela USP, Álvaro Cardoso Gomes, professor de pós-graduação da Universidade de São Marcos, Helena Massotti, estudante de Relações Internacionais do Centro Universitário Ibero-Americano, José Américo Tristão, professor de pós-graduação da Universidade de São Marcos, Regina Maria Moraes Costa, estudante de jornalismo da Unisa, Universidade de Santo Amaro, e Amanda Gamero, também estudante de jornalismo da Unisa, em São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também, pela rede pública de televisão. O programa pode ser também acompanhado pelo site, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva, e por intermédio da Rádio Cultura M, em 1.200 kHz. Como o programa de hoje está sendo gravado, não permite a participação dos telespectadores. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor menciona a condição brasileira como sendo de um desenvolvimento nacional dependente, dois opostos aparentemente inconciliáveis. Eu pergunto se o senhor considera que o atual governo do PT tem a cara desse nacional dependentismo, se é que se pode dizer isso. Tem, mas é todo o Brasil que tem essa cara, não é só o governo do Lula.
são os governos brasileiros de um modo geral, é o próprio Brasil. Porque é a ideia de que nós, ao mesmo tempo, somos uma nação, né, e somos dependentes. Então, nós, ao mesmo tempo, temos empresários nacionais e temos empresários que pensam de forma dependente. Temos jornalistas, intelectuais, técnicos do governo nacionais e dependentes. Quer dizer, uns que são capazes de pensar o Brasil com autonomia e outros, ou em outros momentos, são incapazes de fazer isso e começam a pensar com a cabeça alheia. Então, o senhor não acredita que vamos dizer assim, isto é a face de uma moeda, que tem gente que é nacionalista e tem gente que é dependentista? Não é só uma divisão, porque nós somos ambíguos. Quer dizer, isso é a condição de uma sociedade quer dizer, semi-desenvolvida, não é? De desenvolvimento intermediário, como é o Brasil, né? Que já fez um grande avanço na direção da sua revolução capitalista, mas que deixou incompleta a sua revolução nacional. Né? E, portanto, não tem muito claro para si própria, né, de que o papel do seu governo é defender o trabalho, o capital e o conhecimento nacionais. Isso os franceses, os ingleses, os americanos têm isso claríssimo para eles, ninguém tem dúvida. Aqui a gente fica meio envergonhado. Ficamos envergonhados, atrapalhados e sofrendo uma pressão muito violenta que vem de lá de fora, que diz que isso está superado, que nós vivemos agora no mundo da globalização e que no mundo da globalização as nações, os estados nacionais perderam importância e que nacionalismo é coisa, né, de limpeza étnica e de outras violências desse tipo. Na verdade, eu me lembro sempre de um dia que eu estava num jantar na casa de um grande amigo e eu digo, de repente eu falo assim, bom, você sabe que os franceses não são nacionalistas, e aponto para um. Os ingleses não são nacionalistas, os japoneses não são nacionalistas, os americanos não são nacionalistas. As pessoas começaram a olhar para mim com o olho arregalado, porque evidentemente que são, no sentido de que percebem que seus governos devem defender seus interesses. Porque o sistema global em que nós vivemos, essa globalização em que nós vivemos, é um sistema organizado de acordo com ainda Estados-nações. Quer dizer, e fundamentalmente, se você quiser uma definição de globalização, eu tenho duas. Tenho duas, globalização no plano econômico. Tenho duas, não é, que você pode escolher a mais forte ou a mais fraca. A mais forte diz o seguinte, globalização é a competição generalizada dos Estados nacionais através das suas empresas, a nível mundial. E a mais fraca é a globalização é a competição generalizada das empresas, né, a nível internacional, né, apoiadas pelos seus respectivos Estados nacionais. As duas você vê claramente que os Estados nacionais continuam absolutamente estratégicos, né? Que os Estados nacionais podem cooperar entre si e cooperam, mas que eles competem entre si também. Felizmente, eles não fazem mais, os grandes Estados, se ameaçarem com guerras, como se fazia antes da globalização, no período do equilíbrio de poderes. Né? Professor, eu acho que, pegando um exemplo que a gente estava falando agora, antes de começar o programa, o senhor define isso muito bem quando faz aquela diferença entre identidade cultural e identidade nacional. Isso. O senhor não queria repetir isso para a gente? Que eu acho que isso dá uma ideia mais aprofundada desse assunto. Então, eu tenho visto muitas pessoas, amigos meus, inclusive já fui convidado para fazer palestra sobre a identidade cultural do Brasil e a identidade nacional do Brasil. Eu cheguei, inclusive, a perpetrar 2 palestras nesse sentido há algum tempo atrás. Mas a coisa não estava bem arrumada, né? Não estava fechando. E algum tempo atrás, eu tenho um grande amigo que é canadense e que é um grande amigo do Brasil também, tem até um filho brasileiro. E o Philippe Fauché, então, veio ao Brasil e, num certo momento, nós estávamos conversando e alguém, era numa mesa, tinha outras pessoas, e alguém diz, não, porque a identidade cultural do Canadá é maior que a do Brasil. Aí o Philippe disse, não, de jeito nenhum. Né? Vocês têm uma identidade cultural muito maior do que os canadenses. Quer dizer, vocês têm uma música, vocês têm um carnaval, vocês têm o futebol, vocês têm comida, vocês têm um monte de coisas, vocês têm uma mistura de raças, que nós não temos nada disso. Quer dizer, acontece que nós tínhamos discutido o tempo todo antes como o Canadá era, do ponto de vista de identidade nacional, de capacidade de defender seus próprios interesses, muito melhor que o Brasil. Não é? Muito mais nacionalista que o Brasil, se você quiser. Aí então ficou claro para mim, né, que uma coisa é a identidade nacional, que é uma coisa política, e que nós somos fracos, estamos muito fracos, já fomos melhores no passado. E outra coisa é a identidade cultural, que nós somos bons.
não é? E que estamos fortes. Nós precisamos juntar essas duas coisas. Professor, passado, nós somos fortes. Nós fomos fortes fundamentalmente entre 1930 e 1960. E ainda no período militar, ainda que o regime fosse autoritário e tenha afastado os trabalhadores do processo, ainda se conservou. Mas a partir dos anos 80, nós vivemos uma grande crise, né, e que nos anos 90 se transformou, nós fomos dominados aí pela ideologia, não só neoliberal, mas que eu chamo de globalista, né, e aí então o país perdeu rumo. Professor. E o fato é que está estagnado há 25 anos. Eu queria entrar um pouquinho na questão política aqui, apimentar a nossa conversa. No dia 29 do mês passado, de novembro, o presidente Fernando Henrique, no seminário do Instituto Sérgio Mota, respondendo a uma suposição feita de que o primeiro mandato do presidente Lula, se é que é o primeiro, não o único, é o terceiro dele, né, Fernando Henrique, disse, bom, se for o terceiro, que seja então o último. Né? E depois classificou o governo de incompetente, disse que era preciso dizer que o rei estava nu, etc. No dia seguinte, saiu a divulgação do PIB do terceiro trimestre de 2004, com crescimento de 6,3%, projetando um crescimento possível no ano de 5 alguma coisa. Não é? E aí então veio a reação petista. Não, incompetente nada, tanto é que o crescimento está aí. Não é? Lembro ainda que, a despeito da Carta ao Povo Brasileiro, do PT, na campanha eleitoral, ainda assim a especulação se encarregou de tornar a situação do Brasil bastante difícil na reta final de 2002 e nos primeiros meses de 2003. E isto diante de uma suposição que muitos negavam, o próprio Fernando Henrique então negava, de que o PT pudesse romper com os mercados, o que ele negava na própria Carta ao Povo Brasileiro. Quando o Fernando Henrique diz que é o terceiro mandato, e até assume isso e diz que seja o último, parece que ele próprio reconhece, embora reconheça agora, que então é um modelo que está vencido. Por outro lado, toda a especulação havida em 2002, no início de 2003, que deixou o Brasil numa situação muito difícil, demonstra que, de fato, é muito difícil a relação do Brasil com os mercados, com o mundo globalizado. A articulação de políticas, então, nacionais. Eu não quero que o senhor dê aqui a saída, mas como é que se começa a articular uma resposta que não seja esta que temos, que é rigorosamente, sim, mais do mesmo? Não houve mudança na macroeconomia, ela continua aí e a situação internacional que melhorou e, portanto, a gente navega nessa melhoria. Eu acho que a mudança se faz através do debate nacional e se faz também através de um acordo nacional. Quer dizer, não se trata de um pacto político escrito, nada disso, mas eu estou, assim, profundamente convencido de que o desenvolvimento econômico é alguma coisa que só é alcançável quando há uma estratégia nacional por trás dela. Quer dizer, essa estratégia nacional pode variar muito. Nós tivemos uma estratégia nacional no tempo do Juscelino, no tempo do Getúlio. Quer dizer, eu, por exemplo, dei um curso agora de desenvolvimento econômico em que a ideia central era esta. Quer dizer, eu pedia aos alunos que fizessem trabalhos, né, em que eu perguntava, examine um país e verifique se há uma estratégia nacional ou não num período de desenvolvimento importante que ele tenha tido. Uma das alunas apresentou um trabalho sobre a Irlanda, né, recentemente. E evidentemente que ali teve um enorme desenvolvimento a Irlanda. Por quê? Porque houve uma estratégia nacional, houve um acordo, quer dizer, as classes, os trabalhadores, os técnicos do governo e os empresários se uniram, né, apesar das suas divergências, e escolheram algumas prioridades, diminuíram a carga tributária, né, resolveram fazer uma política industrial muito definida, etc. Quer dizer, puseram a taxa de câmbio no nível correto, houve vários acordos, né, e isto permitiu o desenvolvimento. Eu, um dia desses, vi um caso, o caso da Nokia Finlândia, a mesma coisa. E isso a história mostra com clareza, quer dizer, o Japão se desenvolveu, todos os países que desenvolveram, a Inglaterra, uma coisa curiosíssima, sempre dizem que a Inglaterra foi o único país que não houve uma estratégia nacional. Pois bem, eu li recentemente um trabalho que mostra como os grandes reis da Inglaterra, a partir de Eduardo VII, não o oitavo, o sétimo, depois Elizabeth I, depois um outro rei que eu esqueci o nome agora, no período mercantilista, tiveram um papel decisivo na formação do grande Estado nacional que ia ser a Inglaterra depois na Revolução Industrial.
Quer dizer, então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter um projeto, não é um projeto nacional, nós temos que ter um acordo nacional para podermos ter uma estratégia, porque projeto nacional é uma coisa que parece muito plano. Estratégia é uma coisa mais aberta, mais de acordo com o mundo global em que nós vivemos, em que você responde também, você faz um plano, mas você está sempre respondendo às oportunidades que você enfrenta. Quer dizer, isso precisa de debate. Eu escrevi recentemente um artigo em que eu disse que o governo do PT, o governo de Lula, demonstrava ter trocado um projeto de nação por um projeto de poder, pura e simplesmente. E essa era a razão principal pela qual nós estávamos assistindo o que estamos assistindo. Eu queria perguntar se você concorda com isso, de um lado. Se sim, qual é o papel, então, desses constrangimentos que o Reinaldo acabou de colocar? Quer dizer, até que ponto esse era o único caminho ou até que ponto foi uma escolha, de fato? Quer dizer, havia ou não havia uma margem de manobra para sinalizar no sentido de uma mudança, nesse sentido em que você entende o desenvolvimento e que me parece, hoje escrevendo inclusive um artigo sobre o Celso Furtado, me parece em alguns pontos congruente com o que o próprio Celso Furtado imaginava como desenvolvimento e a relação disso com o projeto nacional. Sem dúvida. Veja, eu estou convencido de que realmente houve uma traição aí. Em primeiro lugar, quando o governo começou, lá por volta de abril, antes disso, ou março, eu escrevi um artigo na Folha dizendo assim, que estavam começando críticas muito violentas ao Lula e ao governo, porque ele não estava fazendo uma mudança na política econômica. E eu disse, Lula não está traindo ninguém. Porque naquele momento, quer dizer, ele tinha que fazer a política que estava fazendo, porque era preciso recuperar a confiança dos mercados internacionais, de que ele não ia quebrar contratos, que ele não ia fazer revolução ou coisa que valha, que não ia fazer populismo barato. Quer dizer, aliás, eu esperava que ele não fizesse. E não. Agora, mas aí passaram-se os meses, voltou a confiança no país e ele não mudou nada. Ele continuou na mesma política. Quer dizer, revelando cada vez... Você acha possível sair desse modelo depois de ter entrado de cabeça? Assim? Bom, se ele vai sair ou não é outra coisa. Mas ainda falando... Mas teria sido possível sair? Sem dúvida. E ainda é possível. Quer dizer, porque eu digo no artigo que está publicado, que eu publiquei recentemente na Folha, eu digo que há muitas ameaças, né? Vai voltar a inflação, o país vai quebrar, essas coisas que são fantasmas, que eles estão sempre, quer dizer, os interessados, claro, né, na política, na manutenção dessa política, que é uma política antinacional, tem muitos interessados. Agora, eu acho que é importante assistir esse filme Entreato, que está passando aí. É um filme impressionante, o filme do João Almeida, porque apresenta o Lula, quer dizer, nos bastidores da sua campanha. E é um homem que está, né, claramente em busca do poder, né, e que tem poucas ilusões a respeito disso. Ele está ali pelo poder, quer dizer, você não vê em nenhum momento declarações sobre a injustiça, sobre a mudança que ele vai fazer. Né. Ele apenas diz, num certo momento, por exemplo, muito realisticamente, que ele não ia poder fazer tudo o que ele prometeu. Isso é normal. Ninguém pode fazer tudo. Você tem que, a política é fundamentalmente uma arte do compromisso. É uma arte do compromisso, é uma arte da argumentação, do acordo, né? Isso é fundamental que se faça. Agora, quer dizer, no caso dele, quer dizer, a ruptura em relação àquilo que havia sido, né, sugerido, toda a campanha foi feita em cima de uma enorme crítica ao governo Fernando Henrique, em coisas, aliás, que eu concordava. E é que agora o presidente Fernando Henrique, né, começa a rever, porque já percebeu que passou-se o tempo, né, e que está na hora de rever. Né? Espaço continua havendo, mas eu não creio que ele vai mudar. Eu não creio. Escute, você acredita mesmo que haja alternativa, essa alternativa que você está se desenhando? Quer dizer, quais são os atores sociais e políticos que poderiam sustentar isso que você está chamando de uma estratégia nacional? Porque só dois dados aí, sim, que me levam a um certo ceticismo. Os desenvolvimentistas, tanto no governo, existiram desenvolvimentistas tanto no governo Lula quanto no governo Fernando Henrique Cardoso. Não conversam entre si e foram ambos derrotados ou estão sendo derrotados. Segundo, o PSDB hoje critica o governo Lula, em grande parte concordando com a política econômica. Quer dizer, essa fala do presidente Fernando Henrique é uma concessão num longo histórico em que ele defende essa política. Então, existem atores sociais e políticos que possam assumir
um projeto capaz de formar uma nova aliança entre empresariado, burocracia de Estado, Então, eu estou convencido... operariado? Veja, eu estou convencido que sim. Como você é cientista político, eu vou fazer... Né? Quer dizer, eu estou convencido de que os empresários industriais, os empresários produtivos brasileiros podem se associar aos técnicos do governo e aos trabalhadores e aos intelectuais, né, e fazerem uma nação. E os banqueiros também? Quer dizer, os banqueiros vai ser mais difícil, né, porque os banqueiros, quer dizer, porque há um problema, não é? Quer dizer, há uma divisão hoje no Brasil. Quer dizer, o problema fundamental que está dividindo o Brasil hoje é a taxa de juros. Quer dizer, a taxa de juros Selic. Não é a taxa de juros definida no mercado em Nova York, não. Essa é a taxa do mercado e acabou-se. Mas a taxa Selic, que é uma taxa definida pelo governo, essa taxa tem um nível astronômico, né? Quer dizer, não baixa abaixo de 9% de jeito nenhum em termos reais, né? E isso, quer dizer, interessa muito, quer dizer, aos rentistas, aqueles que vivem de rendas no Brasil. Quer dizer, e o sistema financeiro, não só ele próprio é rentista, mas recebe comissões, né, no seu trabalho dos rentistas, de forma então que para eles é difícil entrar nessa... embora também há banqueiros que estão indignados com o que está acontecendo. Eu conheço vários. Então a coisa não é assim. Agora, se é possível isso, veja, eu acho que um grande problema do Brasil é um problema histórico. É um problema que surgirá após 64. Porque em 64, antes de 64, havia uma ideia de que havia uma burguesia nacional. Havia empresários nacionais que podiam se associar aos técnicos do governo e aos trabalhadores para fazer o grande projeto de nação que nós estávamos fazendo. Aí, né, com a Revolução de Cuba e outras coisas, a burguesia se apavora, mas se alia aos militares, se alia, quer dizer, aos americanos, e você tem o golpe de 64. E aí a esquerda cometeu um monumental erro. É um erro que vai demorar muitos anos, que é o erro de dizer, olha, é impossível haver uma burguesia nacional. É impossível haver um empresariado nacional. Nosso empresariado é dependente, é aquilo que o Marcum perguntou inicialmente, por natureza e definição, e sempre será. Quando você faz uma afirmação dessa, você joga, não é, o bebê com a água do banho. O bebê é a nação, porque só existe uma nação quando existe um acordo básico entre empresários nacionais, trabalhadores nacionais e técnicos do governo e intelectuais nacionais. Sem isso não há nação. Quer dizer, eles podem brigar entre si, brigam, tem conflitos, tem lutas, mas eles têm que ter uma identidade mínima para saberem que têm interesses comuns dentro de uma sociedade. Ora, eu estou convencido de que esse trauma, não é, custou-nos caro. Né? Depois teve, mas depois houve uma união, né? Não sei se lembram, uma reunião de todas essas classes nacional que começa em 77, com o pacto, com o pacote de abril e aí a grande movimento pela democracia. Agora, esse movimento vai até 1986. No final de 86, o Plano Cruzado arrebenta, e ao arrebentar o Plano Cruzado, arrebenta esse pacto, porque esse pacto era liderado, naquele momento, o representante dele era o Dilson Funaro, né, empresário, nacional, etc., e que foi aquele fracasso. Resultado, nós ficamos, né, abertos à entrada violenta do que eu chamo da ideologia globalista. Depois eu posso explicar o que é. Mas eu acho que isso já passou. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, os empresários na Fiesp, eu vejo os empresários no IED, eu vejo os empresários, muitos na Confederação Nacional das Indústrias, com posições muito boas. Quer dizer, eu vejo muitos técnicos do governo que já também recuperando a sua visão de Brasil. Quer dizer, eu vejo os líderes sindicais fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que é possível. O que é que falta? O que é que falta? Se tem tudo isso. Não, veja, é difícil. Essa resposta não vale, Marcos, porque isso é muito difícil responder o que falta. Quer dizer, falta mais debate, mas falta também uma liderança. Porque é fundamental, nesses momentos, uma liderança. Quer dizer, houve um momento que se pensou que o Lula podia ser essa liderança, ele não... Agora, professor... Quer dizer, eu, por exemplo, votei no Zé Serra porque eu achava que ele poderia ser essa liderança. Tenho clareza para mim disso. O Vélez Ebe dizia que sem ideologia de desenvolvimento não há desenvolvimento. E você está repetindo isso, dizendo o seguinte, o mal, um dos males, pelo menos, um elemental, foi que a esquerda, pós-64, desacreditou na sua trajetória histórica e abandonou essa teoria, essa política. Agora, hoje a esquerda também continua desacreditando nisso. Outros lados, você está falando de empresário, líder sindical, mas se eu interpreto, não sei se eu interpreto corretamente, o que você está dizendo é que só dá para ter um movimento que aglutine uma liderança se você tem
digamos, trabalho intelectual, ideológico, aí que aglutina... Exatamente. Mas esses atores que você colocou... Continuam divididos, certo? Não só continuam divididos, como eu não vejo o link deles, a ligação deles com o mundo acadêmico, com o mundo intelectual, que é, aparentemente, ou da esquerda intelectual, que aparentemente não tá no que você está dizendo. Quer dizer, aparentemente, essas ideias que você está colocando, elas são vistas pela maioria como uma coisa superadas nesse momento por causa do globalismo, etc, etc. Como é que você se pronuncia? Mas então, você está simplesmente refletindo isso, você está simplesmente mostrando como a sociedade brasileira está confusa e dividida. E eu estou de acordo que ela está confusa e dividida. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que o Brasil é uma realidade nacional muito concreta. Não apenas porque tem uma identidade cultural forte, mas porque tem, quer dizer, uma população, um território, uma produção, fábricas, máquinas, pessoas, né? 170, quase 180 milhões de pessoas. Quer dizer, então, isso não é brinquedo. Nós estamos aqui diante de... Quer dizer, e uma coisa, diga-se a favor agora do governo do PT, é que no governo do PT existem esforços no sentido da recuperação dessa ideia de nação. Não está claro para eles, porque o PT também sofreu a influência lá, quando surge em 1981, dessa esquerda que negava a possibilidade de uma burguesia nacional. Ele é isso. Então, eu acho que existem vários pontos na sociedade brasileira, quer dizer, bases para isso, quer dizer, e os intelectuais vão ter que descobrir também, porque eles estão, quer dizer, os intelectuais que cansaram de dizer que os empresários eram alienados, eles próprios estão muito alienados, né? Mas essa alienação pode ser superada. Quer dizer, se perceber que sem uma estratégia nacional o Brasil não sai desse marasmo em que nós estamos, né? Essa estagnação, ou quase estagnação, que nós crescemos a menos de 1%, quando nós crescemos 4% por ano per capita. Professor, nesse livro Em Busca do Novo, que é uma viagem sobre a sua obra e o seu pensamento, o senhor tem um artigo no final que quem se define como economista ou sociólogo do desenvolvimento, em que afirma que o fim dos Estados nacionais, a crescente irrelevância dos Estados-nação, alegremente celebrada pela direita e lamentada pela esquerda, teria sido o resultado da globalização. Mas o senhor diz que não é isso que aconteceu. Na verdade, diz o artigo, a globalização tornou os Estados nacionais mais estratégicos e, portanto, mais relevantes. Aonde é que os Estados têm papel estratégico e relevante hoje em dia? Mas primeiro eu vou responder, né, o que é essa tese, né, de que os Estados nacionais não têm importância. Isso, para mim, chama-se globalismo. E é uma versão do neoliberalismo mais específica. E que surge fundamentalmente junto com o neoliberalismo nos anos 70. Porque, se você pensar bem, os Estados Unidos, no após-guerra, são um país relativamente generoso. Eles tinham sido tão bem-sucedidos, né, economicamente, continuavam tão bem-sucedidos, tão poderosos e exemplo para todo mundo, etc., de democracia, disso, daquilo, que eles ajudam a Europa, ajudam o Japão, ajudam a Coreia, a Taiwan. Até o Brasil. Até o Brasil eles fizeram aliança para o progresso. E até o Brasil, quer dizer, mandam técnicos para nós aqui em 1951 para fazer a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que foi ser a base de todos os planos de desenvolvimento do Brasil, plano de metas, PAEG, etc. Quer dizer, plano trienal do Celso Furtado. Ora, nos anos 70 tudo isso muda. E muda por quê? Muda porque o desenvolvimento deles reduzem para metade a taxa de crescimento, a taxa de lucro cai. E por quê? Né, surgem o que então se chamava os NICs. Isso ninguém analisa isso. Os New Industrialized Countries. Era o Brasil e o México, a Coreia, Taiwan, né, Singapura. Eram esses os países que, de repente, países subdesenvolvidos, com mão de obra barata, que produziam produtos industriais competitivos. Isto era uma ameaça. Isto era uma ameaça ao primeiro mundo rico, aos Estados Unidos e à Europa também. E é a partir daí que começa, né, seja pelo neoliberalismo, começa a ideologia do globalismo, que vai dizer o seguinte, olha, vivemos no mundo global, e no mundo global as nações não têm mais importância nenhuma, não são mais estratégicas. Agora o que vale é a grande comunidade dos homens de negócio, das empresas multinacionais e outras coisas. E mais recentemente inventaram também das ONGs multinacionais, que são ótimas, né? Como também são ótimas as multinacionais. Mas o fato concreto, dadas aquelas duas definições que eu lhe dei, né, do que é globalização, é que os Estados nacionais
continuam competindo terrivelmente. É só ver o que acontece na Organização Mundial do Comércio e como eles defendem as suas empresas violentamente. Ou só você faça uma pesquisa. Você vá à Câmara de Comércio americana, aqui em São Paulo, à Câmara de Comércio japonesa, italiana, alemã, francesa, e pergunte qual foi o último embaixador que esteve lá. São sempre os respectivos. Eu sempre me lembro, quer dizer, e eles estão lá o tempo todo, não é só de vez em quando, estão o tempo todo, porque eles estão integrados na defesa das suas empresas aqui no Brasil, o que é correto, eu não tenho nada contra isso. Eu lembro bem de eu ter perguntado ao embaixador Zalewski, que foi um grande embaixador americano no Brasil. Ele era grande porque era competente, era grande porque era grande mesmo. Eu perguntei um dia para ele, há uns 6, 7 anos atrás, quando ele estava aqui, mas Zalewski, o que é que você faz aqui no Brasil? Ele me respondeu, eu represento os interesses do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil. Mas o que significa isso? Isso significa defender os interesses comerciais dos Estados Unidos no Brasil, exportações deles para cá, e significa defender os interesses das empresas americanas aqui. Então ele não defendia a Saint-Gobain, ou a Toyota, são as empresas americanas. Quer dizer, o Estado Nacional é extremamente estratégico para isso. O Estado Nacional é estratégico para, isso a nível internacional, é estratégico para promover uma política econômica adequada, para ter uma política, para ter estabilidade macroeconômica, para ter uma taxa de juros baixa, para ter uma taxa de câmbio equilibrada, para ter uma política industrial seletiva para alguns setores que são fundamentais em que você tem condições de ser competitivo internacionalmente. Para tudo isso, e como o mundo global é esse mundo de competição comercial, econômica, então, quem é que organiza a ação coletiva? Quem organiza a ação coletiva é o Estado. Quer dizer, nós temos o nosso Estado para organizar a nossa ação coletiva. Os americanos têm o deles, os franceses têm os deles. Quer dizer, tratemos de organizar bem a nossa. Agora, professor, então há uma incompetência nossa para... Deixa o Zé Márcio depois. Bresser, você esteve envolvido nas duas das principais teorias desenvolvidas pelos economistas, pelos cientistas sociais, a teoria da inflação inercial. Mas uma coisa que está resgatada nesse livro, em sua homenagem, é que você teve uma participação importante também na teoria da dependência. E a tua abordagem da teoria da dependência, ela diferencia-se do Fernando Henrique Cardoso de Lorenzo Faleto, no famoso livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, e também ela se diferencia da abordagem do Rui Mauro Marini e do Teotônio dos Santos. Você, no primeiro bloco, en passant, já fez, salvo erro, em resposta à intervenção do Marcum, alusão a isso, mas talvez fosse interessante para o telespectador que você colocasse essa diferenciação da tua abordagem da dependência colocada lá atrás. Há muita confusão a respeito disso, mas a teoria da dependência é uma teoria que surge no final dos anos 60, começo dos anos 70, e reflete muito o ressentimento das esquerdas brasileiras em relação a 1964, no caso do Brasil, mas também a 67, 68 na Argentina, no Uruguai, onde também tinha havido golpes de Estado militares. E reflete também uma crítica ao Celso Furtado, porque o Celso Furtado, diante desses golpes, etc., e também da crise econômica que a América Latina passa durante os anos 60, ele escreve um livro chamado Subdesenvolvimento e Estagnação da América Latina, onde ele prevê estagnação. E aí nós começamos a perceber que isso não era verdade, e que o Brasil e depois os demais países estavam retomando o seu desenvolvimento. Mas, quer dizer, e a análise que havia antes da CEPAL e do ISEB, e que iluminara o pensamento de Getúlio Vargas, por exemplo, no caso do Brasil, era a do imperialismo. Havia um imperialismo que nos explorava e nós tínhamos que reagir contra esse imperialismo. Aí vem a teoria da dependência e diz assim, olha, não é apenas que tem um imperialismo lá fora, tem aqui dentro de nós também, quer dizer, dependentes nós, a nossa burguesia dependente, nunca diziam os nossos intelectuais são dependentes, mas diziam mas eram todos dependentes. Quer dizer, e isso era correto. É evidente que a coisa não está lá fora, está fundamentalmente dentro. Mas aí, quer dizer, a posição do Teotônio e do Rui Mauro Marini era uma posição radical que, dado isso, a solução era a Revolução Socialista. A coisa não pegou. A posição do Fernando Henrique vai ser do capitalismo associado. Então, a solução é nos associarmos com o capitalismo internacional. Quer dizer, e já a minha posição, como a do Celso Furtado, como a do Hélio Jogaribe, meu outro mestre, além do Hélio, além do Celso, diziam não. Quer
quer dizer, essa posição ambígua que eu dizia, quer dizer, nós somos dependentes e somos nacionais ao mesmo tempo. Quer dizer, em alguns momentos nós vivemos uma contradição interna que é própria da natureza humana e da natureza da sociedade em que nós vivemos, não é? Em que o poder externo dos Estados Unidos, da Europa, é muito forte, não é um poder apenas econômico, é um poder especialmente intelectual. Né? Você vai, nos meus cursos, por exemplo, você vai ver, os meus cursos eu uso muito mais, como você sabe, a literatura estrangeira do que nacional. Né? Não para discutir Brasil eu uso o Brasil mesmo, mas para discutir problemas teóricos, etc. Quer dizer, então nós vivemos essa ambiguidade, mas eu acho, como eu disse para aí, que isso é superável, nunca plenamente, mas é superável na medida do razoável e que permita o nosso desenvolvimento. Professor Bresser, o senhor elenca como período que teve uma certa associação entre empresários, trabalhadores, técnicos do governo, o período do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, e, em parte, do regime militar. Isso. No caso do regime militar, sem a participação dos trabalhadores por causa do perfil autoritário do regime. Isso. No entanto, nós sabemos que nenhum regime, a forma está dissociada do conteúdo. Uhum. Então, eu gostaria de saber até que ponto, além do preconceito anticomunista, o golpe militar de 64 e seu projeto econômico e político não tinha uma necessidade da acumulação capitalista naquele momento no país. Né? E se é possível hoje, como defende o ex-ministro Delfim Neto, né, que você ter o modelo de desenvolvimento da época do período da ditadura militar, hoje sem a ditadura militar, se as duas coisas não estão umbilicalmente relacionadas. Em primeiro lugar, essa ideia de que o golpe militar de 64 era necessário para viabilizar a acumulação capitalista no Brasil, isso foi uma teoria que foi bastante utilizada por várias pessoas. Eu acho que quem desenvolveu isso mais competentemente foi o Guillermo O'Donnell, o grande cientista político argentino que vive hoje nos Estados Unidos. Eu nunca concordei com isso. Né? Eu tenho um livro todo que eu escrevi sobre esse período, que chama-se Subdesenvolvimento, Estado e Subdesenvolvimento Industrializado. Estado e Subdesenvolvimento Industrializado. Né? Quer dizer, em que eu faço uma análise muito diferente dessa. Né? De forma que, na verdade, o golpe militar respondeu, quer dizer, ao problema de Cuba, quer dizer, e a ameaça que havia ali, e a uma crise provocada pelo excesso de gastos de Brasília, etc., e por um desequilíbrio cambial que acontece no final do governo Juscelino. Então, seja uma crise específica dessa, seja o problema que é uma crise econômica que desorganiza bastante a economia brasileira, seja o problema de 59, que a Revolução de Cuba aconteceu em 1959. E, a partir dali, houve uma radicalização política em toda a América Latina, para a esquerda e para a direita, muito forte. Aquilo foi um desastre para todos nós. Né? Aquilo dividiu-nos, né? E foi muito ruim. Agora, então, eu não vejo nenhuma necessidade, quer dizer, Agora sempre vem a segunda pergunta. A segunda pergunta é se nós vamos repetir o modelo militar? Nunca. O Brasil está no século XXI. Nós temos outros projetos, outros problemas. Quer dizer, mal ou bem, mas se você for assistir o outro filme, junto com o filme Entre Atos, é o filme do Eduardo Coutinho, Peões. É um filme fascinante, o filme, porque ele mostra peões, os trabalhadores que participaram dos movimentos sindicais junto com o Lula em 79 e 80, e que agora estão quase todos aposentados já, e falando sobre aquela época e hoje. E você vê como o Brasil mudou extraordinariamente nesse período, né? Sob todos os aspectos. Quer dizer, ainda que semi-estagnados, o Brasil hoje é muito maior, quer dizer, tem toda uma tecnologia diferente, é outra coisa. E nós temos outros desafios. Quer dizer, esse desafio continua a ser nacional, mas não é reproduzir, né, modelos antigos, não. É tocar para frente. Na época do regime militar, o senhor teve um inquérito policial militar por conta do seu livro Desenvolvimento e Crise no Brasil. É verdade. Né, de 68. O que os militares viram de tão subversivo nesse livro a ponto de abrir um inquérito policial militar e do ministro Roberto Campos querer demiti-lo da Fundação Getúlio Vargas? Olha, eu acho que era só o fato de que eu era realmente muito crítico do regime militar.
Quer dizer, o livro foi publicado em agosto de 68, quer dizer, e realmente fazia uma análise muito dura, não é, do da política econômica e da política política, do regime, do autoritarismo que estava ali já implantado, etc. Professor, a economia brasileira vai ter um crescimento aí de coisa de 5 e pouco neste ano. E eu queria recuperar um pouquinho a questão da participação dos empresários num projeto nacional. Há uma disjuntiva hoje frequente no debate, que é a seguinte: o problema do Brasil não é macroeconômico, é microeconômico, né? De sorte que parece que só os desenvolvimentistas, o que em certos círculos se diz quase como um xingamento, né? Lá vai um desenvolvimentista, não é isso? Eu sou um novo desenvolvimentista. Só os desenvolvimentistas acreditam que possa haver aí um problema de equação macroeconômica, né? O governo Lula, tudo indica, a segunda metade do mandato vem mais do mesmo da primeira metade, até porque considera-se que foi virtuosa essa primeira metade com esse crescimento agora de 5 e pouco. Então, a minha pergunta é, considerando que vem mais do mesmo, descarta-se que que exista um problema macroeconômico e, portanto, resolve-se agora o problema da microeconomia. O que, infelizmente, creio eu, para o seu próprio raciocínio, para o seu próprio pensamento, boa parte do empresariado embarca nessa também. Quando a gente pega as cartas, os textos, os papers, falando da questão da lei de falências, do não sei o quê, quer dizer, corrigidas essas coisas, teremos aí pela frente um mar de rosa. Então, engato as perguntas agora de maneira objetiva. Primeiro, o crescimento se sustenta, na sua avaliação, esse que está aí? E existe um problema macroeconômico no Brasil a ser resolvido? Então, em primeiro lugar, é muito importante entender por que houve este desenvolvimento este ano, né? 5% que devemos ter. Quer dizer, é uma reação cíclica. Nós tivemos, no ano passado, nós tivemos uma crise grave. Quer dizer, essa crise decorreu da crise já de 2002, que era uma crise de confiança. Uma crise de confiança no governo Lula, que estava para ser eleito e depois logo em seguida é eleito, e uma crise de confiança porque os nossos graus de endividamento externo eram altíssimos. Quer dizer, porque a desvalorização, a depreciação do câmbio que houve em 99, janeiro de 99, que foi uma maravilha, não tinha sido suficiente, porque se manteve uma taxa de juros muito alta, e se mantendo uma taxa de juros muito alta, o câmbio não foi para o nível adequado para isso. De forma que, com a segunda crise, a crise de 2002, o que acontece? O câmbio realmente se deprecia e vai chegar até 4, que era um exagero. Eu preferia que ficasse em 3,20. Eu sempre disse entre 3,20 e 3,50. Mas foi até 4. Aí, quando começou a baixar, graças a esse câmbio muito bom e também uma situação internacional muito boa, aí que não depende de nós, quer dizer, as exportações brasileiras explodiram. Quer dizer, e o Brasil, então, graças às exportações, ficou com uma situação muito melhor. Apesar da taxa de juros se manter altíssima, isso mais o ciclo de recuperação permitiu esse crescimento que nós temos aí. Crescer com poupança externa. Quer dizer, mas nós crescemos com despoupança externa, não com poupança externa. Porque todo o grande erro que houve no governo Fernando Henrique foi que nós íamos crescer com poupança externa, porque o Brasil não tinha poupança. Com isso, então, quer dizer, entrar capital, entrou um monte de capital, o câmbio valorizou, de forma que os investimentos, quer dizer, os salários aumentaram, o consumo aumentou, a poupança doméstica diminuiu, de forma que o investimento não aumentou em nada. E o país continuou estagnado, só que enfrentando duas crises, porque você estava se endividando cada vez mais. Agora não, este ano nós estamos crescendo com despoupança externa. Nós temos um superávit em conta corrente, que poupança externa é déficit em conta corrente. Despoupança externa é superávit em conta corrente. Como os países asiáticos, que crescem extraordinariamente, crescem como? Com despoupança externa, porque eles têm superávit em conta corrente e financiam os Estados Unidos. E com isso eles mantêm a sua taxa de câmbio desvalorizada, depreciada, o que é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, essa estratégia nós não fizemos. Essa estratégia aconteceu de graça para nós, graças às duas crises. Quer dizer, e agora, quer dizer, o que nós estamos vendo é o governo Lula permitir, quer dizer, é o Ministério da Fazenda e o Banco Central permitindo essa criminosa, a meu ver, criminosa apreciação que está acontecendo do real.
Eles dizem que a apreciação não é tão violenta porque o dólar se depreciou em relação ao euro. É verdade. Mas, assim mesmo, é uma depreciação que está deixando os exportadores extremamente inseguros e, para o nosso desenvolvimento, é fundamental nós termos superávites em conta corrente grandes, que permitam ao país, inclusive, diminuir a sua dívida externa. Porque toda essa dependência nossa tem uma base real. A nossa base real da nossa dependência é um excessivo endividamento externo. Um país que quer se desenvolver não pode ter uma dívida externa mais do que uma vez as exportações. Nós tínhamos 3, quase 4. Agora, graças a esse aumento de exportação, estamos com 2 vezes e pouco. Então, há muita coisa para fazer nesse processo. Então, eu acho que o desenvolvimento que nós estamos tendo aí, ele, no ano que vem, não vai ser a mesma coisa. E se continuar com esse câmbio desse jeito, além do impedimento enorme que representa a taxa de juros, que é que nós estamos gastando entre juros e subsídios que nós damos aos investimentos para compensar os juros absurdos, nós gastamos quase 10% do PIB no pagamento dessa despesa. É uma loucura completa, em vez de fazermos os investimentos públicos que eram fundamentais na infraestrutura, etc., que eram fundamentais para o desenvolvimento brasileiro. Então, não há sustentabilidade para isso. Com relação à gestão do Banco Central, você fez alusão em artigos passados a uma administração patética. Quase toda a imprensa, se referindo à gestão de Carlos Lessa ao BNDES, usa esse termo. Você, num artigo salvo erro de ontem, faz uma análise bastante realista e não digo generosa, mas mais elucidativa do que foi a gestão do Lessa. Se você pudesse recuperar isso para os telespectadores. Não, eu não entrei em detalhes sobre a gestão, inclusive são 2 parágrafos que eu escrevi nesse artigo, mas o que eu digo é o seguinte, olha, quando o Lessa representava no governo a alternativa ao modelo monetarista e antinacional que nós estamos vivendo. Quer dizer, o Lessa, por outro lado, é uma pessoa que se deixou perder por excessos verbais e outras coisas. Mas o fato é que quando ele chegou ao poder, chegou ao governo, começou um discurso que eu ouvi não só na imprensa, em toda a imprensa, mas também entre os meus amigos, etc., que o Lessa era um desastre, que o Lessa estava destruindo o BNDES, que o Lessa era isso, era aquilo outro. Um negócio assim muito indignado. Fiquei preocupado, eu conheço o Lessa há muitos anos, não é o meu economista preferido, mas é um homem que eu respeito. Bom, afinal, por excessos verbais, ou sei lá o que foi, ele foi demitido. Mas também porque sabia essa pressão. Aí eu vou ler os editoriais dos jornais, comemorando a demissão. Onde é que está a destruição do BNDES? Não houve nenhuma destruição do BNDES. Qual é o fato objetivo contra nada? Qual foi o empréstimo lesivo ao país que ele fez? Nada. Quer dizer, era só ideologia. Então, essa ideologia é muito violenta. Quer dizer, e se nós não nos reorganizamos contra ela, agora, claro que eu prefiro não ter que defender o Lessa, porque o Lessa não é... Há outros economistas no Brasil que têm mais capacidade, por exemplo, de cuidar da macroeconomia do que o Lessa, não é a especialidade dele. Você tem mais boa perspectiva com o Guido Mantega agora? Não, quer dizer, o Guido Mantega é outra coisa, não é esse o problema. Eu acho que o Guido Mantega vai fazer um bom trabalho também, que ele está indo para lá o Antônio Barros de Castro, que é um excelente economista. Isso é outra coisa. Agora, a queda do Lessa é simbólica. É simbólica porque mostra que esse governo, quer dizer, não consegue fortalecer a alternativa. Há uma escolha por um esquema de captura do Banco Central do sistema financeiro. Não te parece que há Posso fazer um gancho só nessa dubiedade que você está vendo aí no governo Lula? Eu me lembro que uma vez nós conversávamos sobre os conceitos de esquerda e direita. Não lembro em que ocasião, mas nas transformações que as transformações do mundo capitalista teriam provocado nesses conceitos. E você me disse, não, eu acho que o que distingue esquerda e direita é que as pessoas de esquerda ainda têm a capacidade de se indignar com a injustiça, com a miséria humana, etc. Né?
Então, eu queria te perguntar, primeiro, você mantém essa definição? Eu acho uma definição interessante, mas um pouco larga demais, porque se você for no Congresso Nacional hoje e fizer essa pergunta, todo mundo vai dizer, não, eu sou muito indignado, etc, etc. Todos serão de esquerda, né? Aliás, é difícil encontrar alguém que se diga explicitamente de direita no Brasil. Então, ela, enfim, parece que não serve muito. Em todo caso, eu queria te perguntar, você mantém essa definição? E se não for essa, qual é a sua definição? E de acordo com essa definição, como é que você classifica um governo como o governo de Lula, que tem esse lado, digamos, absolutamente ortodoxo, neoliberal do ponto de vista da política macroeconômica, mas ao mesmo tempo abriga nos seus quadros técnicos e alguns intelectuais que lutaram a vida toda contra esse tipo de postura antinacional, vamos dizer assim, e muitos dos quais, aliás, vêm saindo do governo, de modo que ele está pendendo mais para o dependente do que para o nacional, né? Mas o governo Lula é de esquerda ou é de direita? E o governo Fernando Henrique? Então, veja, a minha definição de esquerda e direita não é exatamente essa. A minha definição... Você que fala para mim. Não, quer dizer, essa mais genericamente, mas eu tenho uma definição bem específica, que há anos eu repito em vários trabalhos meus, né, que eu digo que é de esquerda quem está disposto a arriscar a ordem em nome da justiça. E é de direita quem prioriza a ordem sempre em relação à justiça social. Porque eu digo que são 4 os grandes objetivos que as sociedades modernas têm, né, políticos. Né? É a ordem, que todas sempre tiveram em todas as sociedades, quer dizer, a liberdade, o bem-estar ou o desenvolvimento e a justiça social. São os 4 objetivos, que são objetivos que não... finais. Agora, eu não acho que a esquerda e a direita se distinguam por alcançar desenvolvimento, nem por alcançar liberdade. Tem tanto gente de esquerda quanto de direita que defendeu a liberdade e o desenvolvimento e outros tantos que atacaram violentamente tanto a liberdade quanto o desenvolvimento. Agora, em termos de ordem e justiça, não há dúvida. Quer dizer, a direita sempre prioriza a ordem em qualquer circunstância, eles querem sempre que tudo seja cumprido, toda a lei seja cumprida, e a lei é a lei que defende, né, o establishment, os ricos. Né? E a esquerda arrisca a ordem em nome da justiça. Quer dizer, eu senti isso muito bem quando eu era secretário do governo do Montoro, né, e havia as greves. Né, e eu sabia que a greve é um direito dos trabalhadores e é fundamental para que haja justiça. Por outro lado, eu sabia que eu não podia ter desordem. Então, como é que eu equilibrava as duas coisas era um negócio complicado. Né? Mas eu tentava fazer o melhor que eu podia essas duas coisas. Quando você vê hoje, por exemplo, tem os movimentos do sem terra. Quer dizer, esses movimentos sem terra, eles desafiam a ordem. Né? Mas são uma coisa fundamental para a justiça no Brasil. Mas eles fazem abuso? Fazem abusos. Alguns abusos têm que ser punidos, isso, aquilo, é todo um processo. Mas, agora, se eu reprimir de alto a baixo os movimentos do sem terra, todos eles, será um desastre para o Brasil e para a justiça no Brasil. O Celso Furtado, inclusive, uma das últimas coisas que ele me disse foi isso. Foi isso, né? Então, agora, você me pergunta, o que é o governo Lula, o que foi o governo Fernando Henrique? É muito difícil responder essas coisas. De qualquer forma, a gente esperava, sem dúvida, que o governo Lula fosse mais de esquerda do que está sendo. Mas tem setores ainda dentro do governo Lula que são de esquerda. E que estão dispostos a arriscar um pouco a ordem em relação à justiça. Por isso que eles, quer dizer, que o ministro da Reforma Agrária, por exemplo, vive sendo atacado violentamente aí pela ordem. Né? Ministro, o senhor teve um início de carreira, entre outras coisas, como crítico de cinema no jornal Tempo, é isso? Isso. E fez curso de cinema e até hoje acompanha essa questão. Como o senhor é interessado em políticas públicas e vem martelando nessa ideia do desenvolvimento nacional dependente, eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre um projeto do governo Lula, que não é o tema central desse debate, evidentemente, hoje, mas que, na minha avaliação, é um projeto extremamente importante que vem sendo massacrado pela mídia como sendo uma tentativa de dominação e controle do mais importante veículo de expressão de ideias, que é o campo audiovisual. Eu falo da Ancinave, Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, foi apresentado pelo Ministério da Cultura e que vem sendo apresentado pela mídia de modo geral como uma grande complô para controlar a opinião pública e a produção de conhecimento e de informação nesse campo. O que o senhor pensa desse projeto? Eu entendo que é um bom projeto. Quer dizer, eu entendo que, eu disse isso inclusive numa carta que eu mandei à Folha, né? Discuti isso com meus amigos na área de cinema. É claro que é um projeto que pode ser melhorado e está sendo melhorado.
Quer dizer, já houve... Porque eu sempre... Quando o executivo apresenta um projeto, ele faz a coisa sempre um pouco burocrática demais. E o projeto da Ansinave tem alguns elementos burocráticos. Mas a ideia fundamental do projeto, quer dizer, é defender a cultura nacional. Quer dizer, é defender não só o cinema, mas a produção para a televisão nacional. Quer dizer, e isso é muito importante. Né? E é uma coisa que, quer dizer, que não é artificial. Hoje, por exemplo, eu participei de uma reunião do Conselho da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura, em que o presidente Marcos dizia o seguinte, que 70% da produção de filmes que passam na televisão já brasileiros, filmes de desenho animado, já são nacionais. Eu fiquei surpreso até com isso. Né? Mas é evidente que nós temos que defender a nossa produção nacional em todas as áreas. Eu vejo a quantidade de cinema estrangeiro que está nas nossas televisões, é um absurdo. Menos a Globo. A Globo e a TV Cultura não fazem isso. Mas aí vem a briga com a Globo. A Globo quer fazer tudo ela própria e não quer subcontratar nada. Podia subcontratar uma parte. Isso não vai ameaçar a Globo, que eu acho que é também um patrimônio do país. Quer dizer, então, eu acho que essa lei está caminhando nessa direção. O senhor acha que existe força política para realizá-la, para concretizá-la? Eu acho que sim, porque essa lei teve uma falta de sorte, porque ela entrou junto com uma outra lei, que era a lei da imprensa. E aquela lei da imprensa era mal pensada. Conselho Federal. Do Conselho Federal, isso. De imprensa ou coisa que vale. Aquela lei estava, eu não creio que possa caminhar. Mas a lei da Ansinave tem todas as condições para caminhar. Né? Nós já temos a Ancine, quer dizer, houve reações assim que foram, a meu ver, assim, emocionais, em parte mal pensadas, quer dizer, mas eu acho que uma boa discussão a nível nacional vai ajudar a que essa lei, afinal, passe. Professor, o senhor é um homem muito generoso, eu acho que o senhor cometeu aqui, uma das primeiras pessoas nesse lugar que comete uma injustiça a favor. Né? Opa! A favor do ministro Miguel Rosseto. Da reforma agrária, a injustiça a favor, que é o seguinte, quando o senhor falou da questão da esquerda, da direita, acho que em termos gerais concordo com a sua definição. Agora, no caso da reforma agrária, do Ministério das Cidades, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Social, os ministérios da área social do governo Lula, eles têm uma incompetência que independe da equação macroeconômica. Por mais que a gente faça um superávit enorme e não consiga nem pagar os juros e sobre menos dinheiro para a área social, para a administração, não sei o quê, o pouco que eles têm, eles gastam mal. Não é? O caso do Ministério do Desenvolvimento Social está evidente, né? A incompetência é claríssima, inquestionável. No caso da reforma agrária, o seu Miguel Rosseto assenta muito menos gente do que o governo Fernando Henrique. E tem muito menos dinheiro para isso também, mas ele não gasta nem todo aquele que ele tem, tá certo? Ele tem um presidente do INCRA, o seu Rolf Hackbart, que diante do assassinato lá do Sem Terra, acusou o agronegócio. E ele não só acusou, como ele reiterou a acusação, né? Sendo que o agronegócio está na base do que há de virtuoso, ou de boa parte do que há de virtuoso na economia brasileira. Então, quem persegue o seu Rosseto é a incompetência e a falta de clareza. Não são os conservadores, né? Não é ninguém, entendo eu, acho que a sua generosidade permite que o senhor faça essa avaliação, mas me parece que ele é perseguido por si mesmo, pela falta de clareza. E perseguido pela falta de reconhecimento, o Lula jamais reconheceu, o PT jamais reconheceu, que o Fernando Henrique fez a maior reforma agrária fora de um período revolucionário da história do mundo. A verdade é essa, maior do que isso, só com revolução, e ele fez a revolução. Eu estou inteiramente de acordo com você quanto à incompetência do governo Lula na área social. Né? Quando, alguns meses atrás, o PSDB, eu sou membro do PSDB, começou a fazer uma crítica muito violenta ao governo Lula, porque o governo Lula não seria democrático. Uma das leis seria a Ansinave, por exemplo, uma bobagem. E eu aí disse a vários dos principais líderes do PSDB, eu não tenho tido uma atividade assim partidária muito direta, mas eu encontro com são meus amigos, e disse isso é um equívoco, né? Porque a criticar o governo Lula e o PT de antidemocrático não vai pegar. Quer dizer, talvez nós sejamos um pouco mais democráticos do que eles, mas o fato é que todos nós, eles e nós, participamos de uma luta contra a ditadura e a democracia não está ameaçada no Brasil. O fato é esse.
Agora, o que está havendo é uma incompetência, não só na área econômica, que eu tenho criticado, mas uma incompetência na área social dramática. Quer dizer, e não é só na área da reforma agrária, na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social. Né? Quer dizer, houve uma baixa no nível de qualidade dos trabalhos que estavam sendo feitos no governo Fernando Henrique, impressionantes. Quer dizer, no governo Fernando Henrique nós tivemos a Ruth Cardoso, o José Serra, o Vilmar Farias, que era uma maravilha, o Paulo Renato, e equipes extraordinariamente competentes que respeitaram, inclusive, que trouxeram gente para Brasília, mas respeitaram as burocracias existentes. Quer dizer, isso baixou muito de nível. E é por isso que eu recebi com alegria as críticas que fez o Fernando Henrique agora, recentemente, porque ele trouxe para a pauta política o problema da competência, quer dizer, que é um problema fundamental, que é o problema da reforma administrativa, quer dizer, que é o problema de que você precisa de um Estado que seja moderno, capaz. Nós precisamos dramaticamente reduzir a nossa carga tributária, a nossa carga tributária está muito alta. Mas não podemos reduzir os serviços sociais, pelo qual precisamos aumentá-los e melhorá-los. Como é que é possível fazer isso? Só com competência administrativa. Neutra, professor, mas a política assistencialista do governo, ela poderia ser melhor se houvesse competência? Mas sem dúvida. Mas o senhor está de acordo com essa política, por exemplo? Veja... É um problema de competência ou é um problema de visão? Não, a política assistencialista. Então, isso é uma coisa mais geral. Isso não é uma política assistencialista do governo Lula. Quer dizer, essa é uma política assistencialista que se monta no Brasil a partir da democracia. Eu, recentemente, fiz um estudo sobre o gasto social no Brasil. Porque, se nós examinarmos o que aconteceu no Brasil nos últimos 25 anos, sempre eu pego 25 anos, quer dizer, a partir de 1980, quando começou a crise, nós vemos que, em termos de renda per capita, cresceu pouquíssimo, cresceu 8% a renda per capita. Nos anos 70, crescia 8% em no máximo 3 anos. Agora 20 anos. 20 anos é entre 1980 e 2000, que eu vou dar os dados. 8%. Aí eu me perguntei, mas ao mesmo tempo acontece que os índices sociais no Brasil melhoraram muito. O analfabetismo caiu de 31% para 15% da população. A mortalidade infantil caiu de 16 por mil de 30 por mil para 16 por mil. E a esperança de vida aumentou 8 anos, nesses 20 anos. Então, é uma maravilha. Por quê? Aí eu fui me perguntar quanto foi que aumentou o gasto social, porque eu estou convencido que foi a política social, em parte assistencialista, em parte universalista, que produziu esse resultado depois da democracia. Bom, eu descobri que o gasto per capita, nesse período, aumentou 43%. O gasto social per capita. Ou seja, o Estado brasileiro arrecadou mais e gastou mais no social. O que você inclui e nesse no social tem educação, saúde, tem... Previdência não. Previdência rural não? Não. Não, mas toda a parte assistencial está aí também. Quer dizer, então, aí começa a discussão, que eu acho que é a sua pergunta específica, que é a seguinte... até que ponto, quer dizer, é evidente que nós foram duas estratégias, uma de melhorar a educação e a saúde, que não é assistencialismo, e a outra que foi fazer Bolsa Saúde, Bolsa Família, Bolsa Escola, quer dizer, rendas mínimas, mais variadas que o belo senador Eduardo Suplicy tem sido o grande defensor. Eu acho que isso foi necessário, mas acho que isso esgotou. Quer dizer, nós não podemos continuar com essa política. Quer dizer, nós temos que, para nós melhorarmos o nível da população brasileira, ou nós retomamos o desenvolvimento, né? E para retomarmos o desenvolvimento nós temos que ter poupança pública, quer dizer, nós temos que usar os recursos que estão sendo aplicados em juros, né, de forma abusiva para realizar investimentos e promover o desenvolvimento do país, né? E aí os salários crescerem por causa disso. E o serviço social, quer dizer, do Estado, melhorar com a competência da boa administração pública, da nova gestão pública que está sendo implantada aos poucos no Brasil. Coisas, por exemplo, como as organizações sociais do Estado de São Paulo, na área de saúde, que são extraordinariamente competentes e bem-sucedidas. Agora o José Serra diz que vai fazer tudo que ele fizer na área social vai ser feito na base de organização social, ou seja, o Estado não faz diretamente. A própria Marta Suplicy, né, já na campanha, quando ela prometeu fazer o CEL Saúde, ela declarou que ia fazer como organização social, quer dizer, ia, né,
E o PT está lá gritando lá a nível federal que não faz nenhuma organização social de jeito nenhum. Quando essa é a tendência. A organização social são entidades sem fins lucrativos que executam atividades sociais financiadas pelo Estado. 100%, 80%, 90% pelo Estado. Você estende isso à política internacional? A incompetência ou competência do governo, você estende isso à política externa, à ação da política externa do governo Lula? Não. Eu acho que a política externa que o governo está fazendo, a política externa que o ministro Celso Amorim está fazendo é muito boa. Eu acho que é uma política corajosa, de defesa do interesse nacional. Eu acho que o que eles fizeram em relação à Organização Mundial do Comércio, a DOA, foi muito bem feito e conseguiu unir os interesses dos países do terceiro mundo, a China, a Índia, etc. Isso é muito importante. A política que está sendo realizada em relação à ALCA, né? Eu sempre fui a favor de que se negociasse a ALCA, mas quando começou a se negociar a ALCA, o que você observou? Que os americanos não estão negociando a ALCA, comércio, eles estão negociando que eles querem nos dar algumas concessões a mais, em troca de que nós deixemos de poder fazer política nossa interna em relação a investimentos, compras governamentais, quer dizer, em propriedade intelectual, coisa que é nossa, né? Quer dizer, então, e o Itamaraty está trabalhando muito bem nessa área. O Itamaraty, aliás, tem uma tradição grande no Brasil, é a grande burocracia brasileira, ainda é o Itamaraty, embora estejam surgindo outras, como o Ministério Público, a Polícia Federal, que está se revelando positiva, sem dúvida. Como é que você define desenvolvimento hoje? Estou perguntando pelo seguinte, há um filósofo francês, que é o Lebrun, que diz o seguinte, que a dialética, para falar de metodologia, que nós ambos gostamos, é uma máquina de moer significações até que elas confessem que não são nada, né? E eu, então, estava relendo justamente o Celso Furtado, e ele, indiretamente, está dizendo o seguinte, o desenvolvimento pode ser subdesenvolvimento, né? Então, se a gente olhar o Brasil, você mesmo, quando diz, nós tivemos um projeto nacional no Juscelino e no Getúlio, mas de lá para cá estamos, enfim, vítimas de uma ideologia globalista, ou neoliberal, como se quiser chamar, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que o país se moderniza, né? Ele cresce menos do que poderia crescer, etc., mas, ao mesmo tempo, ele se barbariza também, né? Então, você tem um desenvolvimento que é subdesenvolvimento e que o Chico de Oliveira, por isso, deu ao Brasil de hoje o nome de ornitorrinco. Então, eu te pergunto, você concorda com isso ou não? Porque você acabou de dizer, olha, a gente só vai superar esses problemas se a gente retomar o desenvolvimento. Mas o que é desenvolvimento? Esse desenvolvimento, por exemplo, eu chamo de subdesenvolvimento, né? Essa barbárie urbana que a gente vê, por exemplo, e rural também, é subdesenvolvimento. É um desenvolvimento que é subdesenvolvimento, por isso que é a dialética aí que moe as significações. Então, eu estou te perguntando, o que é desenvolvimento? Eu vou dar uma resposta que talvez os telespectadores não gostem. Desenvolvimentismo. Mas é importante ficar claro isso. Quer dizer, eu entendo o desenvolvimento como um processo de aumento da renda per capita, envolvendo transformações estruturais na economia. Mas não defino o desenvolvimento como um processo de melhor distribuição da renda, ainda que eu a queira, porque eu assisto momentos... Então é imaginar que na China, por exemplo, que cresceu a taxa de 10%, 11% ao ano, 10% em média, nos últimos 25 anos, né? Mas teve uma concentração de renda muito grande lá naquele país, que não houve desenvolvimento. Não. E desenvolvimento implica sempre também mudanças estruturais com melhoria nas condições de vida da população, na média. Quer dizer, na China, por exemplo, apesar da enorme concentração de renda que houve, quer dizer, mais de 300 milhões de pessoas, né, saíram da linha de pobreza. Então, melhorou muito lá, apesar de continuar muita injustiça lá, até piorar a injustiça lá, vai melhorar. Então, eu não tenho uma visão assim puramente moral do desenvolvimento, que é muito comum por aí. O desenvolvimento precisa ser tudo. É tudo. Não é apenas crescimento econômico e mudanças estruturais. Não, eu tenho uma visão mais... Veja, quando nós estávamos... E também essa discussão é muito importante em cada momento. No caso do Brasil, nos anos 70, quer dizer, nós tínhamos que fazer uma crítica muito violenta ao desenvolvimento que estava acontecendo naquela, que era desenvolvimento, porque era um desenvolvimento concentrador de renda, desigual, dentro de um regime autoritário. Então nós estávamos brigando, estava uma boa briga. Agora tem toda uma esquerda no Brasil que não percebeu que depois de 1980
o Brasil não teve mais desenvolvimento, praticamente nenhum, cresceu 1%, menos de 1%, 0,8% mais ou menos per capita ao ano, em 25 anos, é um escândalo. Quer dizer, crescer 8% em 20 anos é uma coisa ridícula. Quer dizer, então, aí nós temos que lutar para que volte o desenvolvimento. Quer dizer, e com justiça também, mas se nós quisermos distribuir, quisermos fazer assistencialismo, quisermos distribuir a renda que nós não produzimos, estamos mal arrumados. Né? Por isso que eu digo que esse grande acordo nacional é um grande acordo, é uma estratégia para o desenvolvimento. O desenvolvimento que... Aí vai ter um pouco de briga, uns querem com mais justiça, outros com menos justiça. Vamos encontrar o vetor qualquer. Vamos encontrar o vetor qualquer. Isso ou não? O patamar tecnológico de hoje do capitalismo permite que a gente tenha esse desenvolvimento, ainda que seja nessa concepção menos pretensiosa que você está colocando? Não, veja, o que aconteceu no mundo todo, também no capitalismo, nos últimos 25 anos, foi que houve uma concentração de renda grande. Quer dizer, ao contrário do que aconteceu no período dourado pós-Segunda Guerra Mundial, que houve desconcentração de renda nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil não. Quer dizer, a partir dos meados dos anos 70 começa uma concentração de renda. Por quê? Aí tá várias teorias explicando. O motivo que eu acho principal foi a revolução da informática. E a revolução da informática fez com que a demanda por trabalho qualificado aumentasse muito e a demanda por trabalho não qualificado diminuísse muito violentamente. Isso fez, então, que os salários qualificados aumentassem muito em relação aos outros, isso deu concentração de renda. Não foi aumento entre lucros e salários, foi entre... Né? E é isso, mas isso muda. Isso depende fundamentalmente da educação. Se você, com a educação, aumentar a oferta, né, de mão de obra qualificada, quer dizer, os salários começam a se equilibrar outra vez. Professor. Mas depende do desenvolvimento isso. Em 2002, o senhor publicou, junto com o Nakano, o professor Nakano, um texto que era uma estratégia para o desenvolvimento, não é isso? Ainda tem mais uma estratégia para o desenvolvimento com estabilidade. Isso. Um texto que preconizava essa ideia de que era necessário mexer nessa política macroeconômica. Exato. Esse texto não deu ibope nem dentro do PSDB. Por quê? Não. Deu muito apoio fora do PSDB. Esse texto deu enorme ibope. Mas não dentro do PSDB, dentro do partido que o senhor participa. É verdade, deu uma imensa repercussão. Esse texto foi... Peraí. Verdade. Esse texto foi até me encomendado pelo Zé Aníbal, que era o presidente do PSDB. Nós fizemos, Nakano e eu. E lá fazíamos uma crítica muito forte à política de juros altos, que era uma política que estava sendo seguida ainda naquele momento, no final do governo Fernando Henrique. Então, provavelmente, por causa disso, não deu muito ibope dentro do PSDB. Então, eu queria entender por quê. Qual é onde é que eu acho que foi por isso, porque, quer dizer, entrava em contradição política com a situação naquele momento, e estava chegando O Reinaldo Azevedo adorou. Agora, o que eu acho mais importante ali é que nós estávamos dizendo, olha, primeiro, nós somos fortemente a favor do ajuste fiscal. Segundo, quer dizer, que crescimento só pode ser alcançado com estabilidade macroeconômica. E terceiro, que as políticas que estão sendo recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional e adotadas pelo governo brasileiro agora, e continuam sendo as mesmas, são políticas que não produzem a estabilidade macroeconômica, que mantêm o país sistematicamente instável, porque promovem taxas de juros muito altas e taxas de câmbio muito baixas. Aí o Reinaldo Azevedo me fez uma pergunta 2 blocos atrás, que eu não respondi, uma parte escapou, né? Que era se o problema do Brasil é macroeconômico ou microeconômico. Mas é claro que é macroeconômico, fundamentalmente. Por que é macroeconômico? Porque, vou usar agora, né, a lei americana, né, e o Banco Central americano, o FED. Na sua lei eles dizem que os objetivos do FED são pleno emprego, taxa de juros moderada e inflação baixa. Controle financeiro. São as 3 coisas. Quer dizer, ora, podemos chamar a nossa taxa de juros Selic de moderada? Escandalosamente alta. Podemos falar em pleno emprego no Brasil? Né? Absurdo, melhorou um pouquinho agora, mas nós estamos com taxa de desemprego recordes na história do Brasil. Se me permite o parênteses, o Meirelles já disse que o Banco Central brasileiro tem apenas uma função, que é controlar a inflação e acabou. Isso é um escândalo. Quer dizer, mas em termos de modelo, né, quando você tem apenas um instrumento, a taxa de juros, você só pode ter um objetivo. Né? Mas isso é uma bobagem. Desde quando, quer dizer, o Banco Central tem que seguir modelo? O Banco Central tem que promover os objetivos nacionais, é isso que ele tem que fazer. Né? Agora, isso significa que o Brasil não tenha problemas microeconômicos? Claro que tem.
Né? Então, eu sou a favor da mudança na lei de falências, que está caminhando. Nosso Congresso, né, tem trabalhado muito, nem sempre com êxito, mas tem trabalhado muito e bem, a meu ver, muito melhor do que diz a imprensa, né, fazendo reformas no Brasil. E muitas reformas já foram feitas e vão continuar sendo feitas. Né? Mas reformas institucionais não se fazem de um dia para outro. Aí vem a história recente, né, de que a taxa de juros no Brasil é alta, né, porque falta segurança jurisdicional, ou porque faltam reformas que garantam isso. Ora, não faz sentido uma coisa dessa. Então, o Brasil, durante anos e anos e anos, teve taxas de juros muito baixas. Né? Quer dizer, e grande desenvolvimento, né? Com instituições muito piores. Né? Mas agora precisa de mudar todas as instituições para baixar essa taxa de juros? Não faz sentido. Ou países com igual ou pior classificação de risco que o Brasil, né, que têm taxas de juros muito menores que as nossas, e são países muito menos desenvolvidos que o nosso, Paraguai, Bolívia, Equador, Agora, professor, Peru, como é que muda e, no entanto, isso? Como é que muda isso em face de uma realidade, um crescimento eu pergunto do ponto de vista do ambiente que se cria, né? Economia crescendo 5 e pouco, com a taxa de juros onde está, tendente ainda a subir até começo de 2005. Como é que se convence a equipe econômica, como é que se convence alguns atores aí do debate econômico que essa taxa de juros é muito alta? Porque aí, assim, como se tem a estabilidade, não é? Passa a se atribuir essa estabilidade, evidentemente, também à taxa de juros que está aí. Não, eu lembro do Gustavo Franco, a época do câmbio, que ele dizia, bom, câmbio não tem nada a ver, o preço do câmbio, porque é como banana. Se tem muita banana, tem um preço, tem pouca banana, tem outro. E agora a questão é, então, a taxa de juros. E, de sorte está se dizendo, não, essa taxa de juros não tem nada a ver com a equação econômica do Brasil. Nós crescemos com a taxa de juros aí onde está. Bom, veja, nós nunca vamos convencer essa equipe econômica, porque essa equipe econômica existe, está aí para realizar essa política. Quer dizer, se eu estivesse no lugar dessa política, dessa equipe econômica, né, com a cabeça deles também, e dissesse para mim mesmo, como você acabou de dizer, que o meu único objetivo é combater a inflação, ora, quanto mais taxa de juros, menor a inflação, pelo menos no curto prazo. Houve um pequeno aquecimento da demanda no final do ano, quer dizer, então vamos levar a taxa de juros como elevaram. Quer dizer, está lógico, eles não percebem que nós estamos numa armadilha. E eu, por exemplo, toda vez que se reúne o Copom, né, e aí o jornalista me pergunta, o que achou? Eu não respondo a isso, porque não me interessa isso. O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero é que o governo, que o presidente Lula, não que o presidente Meirelles, que o presidente Lula, que eu elegi, né, não votei nele, mas nós, brasileiros, elegemos. O que eu quero é que o presidente Lula reúna os seus ministros da área econômica, reúna o seu presidente do Banco Central e diga, senhores, nós temos um grave problema no Brasil. Nossa taxa de juros impede o desenvolvimento, impede a retomada do desenvolvimento sustentado do Brasil, impede uma poupança pública decente, etc, etc. Quero uma estratégia para reduzir, nós estamos numa armadilha, quero uma estratégia para isso. Quanto tempo vocês precisam para reduzir essa taxa para níveis decentes? Né? Quando é que vai chegar isso? É isso que eu quero ver. Né? Mas não tem nada disso no governo, isso não está passando pela cabeça. E esse governo não vai mudar, porque, como você disse, teve um crescimento razoável este ano, né? No ano que vem ainda, quem sabe, dá. E o risco que nós sofremos, na verdade, é outro. O risco é do populismo cambial. Né? É a repetição do passado. O que acontecer? Começa a baixar a taxa de câmbio agora, começou a baixar. Né? Deixa continuar baixando. O que vai acontecendo com isso? A inflação vai caindo, porque câmbio baixo, a inflação, né, também cai. Maravilha. Os salários começam a aumentar em termos não nominais, mas reais. Né? Porque os produtos importados e tudo que é marcado por baixa de preço. Né? Felicidade geral. Né? E se conseguir levar isso até meados de 2006, isso dá a reeleição. Isso é o populismo cambial, que é a coisa mais desastrosa que pode haver para um país. Bresser, esse é o nosso risco. Você adquiriu, em função do seu árduo trabalho intelectual, a condição inequívoca de um intérprete do Brasil. Tirando a tua interpretação, quais as grandes interpretações do Brasil que te interessam ou que ainda são de interesse de revisitar? Mas interpretações, nós damos um curso, Zé Márcio, nós damos um curso de interpretações do Brasil na GV, né? Há vários anos. E lá nós discutimos Celso Furtado, Gilberto Freire,
Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Faoro, Fernando Henrique. Quer dizer, nós discutimos grandes personalidades que pensaram o Brasil. Florestan Fernandes. O que a tua interpretação traz de novo a essas grandes interpretações? Reformulando então. Não sei, isso cabe a vocês descobrirem o que eu trago de novo. Para ficar na seara dos intelectuais, tem um depoimento do Abílio Diniz nesse seu livro. Grande amigo meu. Pois é, você trabalhou durante muito tempo no Pão de Açúcar. Isso. A rigor, você é um intelectual que esteve na iniciativa privada, esteve no governo, foi ministro, secretário, crítico de cinema. Isso. Quer dizer, é uma grande cabeça, né? E aí o Abílio diz aqui, o Luiz Carlos é um intelectual, mas o Luiz Carlos é muito inteligente. E, com base nisso, eu te pergunto, o que falta para os nossos intelectuais? Isso é difícil, porque eu acho que uma coisa fundamental é que os intelectuais, quer dizer, que todos cientistas sociais ou jornalistas, todos intelectuais, quer dizer, eles precisam de objetivos também, porque imaginar que ciência social se possa fazer sem valores é impossível, né? Quer dizer, e eu entendo que os objetivos têm que ser objetivos universais, de paz, solidariedade entre as nações, etc., mas, ao mesmo tempo, precisam ser objetivos patrióticos, né? Porque a sociedade, nós estamos aqui no Brasil, nós não estamos na França, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, estamos aqui, né? Então, nós temos que ter essa visão, e isso está muito confuso no Brasil. Desde os anos 60 isso está confuso no Brasil. Quer dizer, e eu acho que o que está faltando a nós, né, nós intelectuais agora, né, é que, como está faltando aos empresários também, e está faltando, a meu ver, em menor grau, mas também está faltando para os técnicos do governo, é a visão do Brasil. Quer dizer, e a visão de objetivos, valores que nós queremos, o que é o desenvolvimento, o que é a justiça, né, como é que se busca um desenvolvimento equilibrado para o Brasil. Acho que é isso. Você está sugerindo que o cosmopolitismo aí está graçando nos intelectuais e isso está matando a função deles, é isso? Sem dúvida. O cosmopolitismo ou a dependência, né, que atinge os empresários, que atinge as classes médias burocráticas privadas, atinge também os intelectuais. Você pegue, por exemplo, entre os intelectuais, nós temos, quer dizer, a valorização das revistas para efeito de pontos nos programas de pós-graduação. Revistas estrangeiras recebem o dobro dos pontos que as revistas nacionais. Exatamente. Dizem eles, porque é mais difícil publicar lá fora. De fato é mais difícil publicar lá fora. Mas não é esse o problema. Se nós temos que fazer papers, trabalhos, que sejam aprovados pelas revistas americanas, inglesas ou francesas, isso significa que nós passamos a estabelecer como padrões para a nossa produção intelectual aquilo que eles acham certo. Estamos perdidos. Onde é que foi a nação aí? Foi-se embora a nação, junto com esse cientificismo de segunda classe. Professor Bresser, eu tenho certeza que enquanto o senhor estiver por aí martelando as suas teses, as suas ideias, esse risco nós não corremos. Agradecer muito a sua entrevista, aos nossos entrevistadores e a você que está em casa. Convidá-lo para estar aqui na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá.